Eu estava na Folha de São Paulo, domingo 1º de maio, era meu plantão. Hum, Eu sempre de estou no 94? 94, estou sempre nos plantões. Eu lembro que eu acordei domingo de manhã, liguei a TV no meu quarto e eu lembro de ver o Léo Dias. O Caramba, o Léo cara Dias. é onipresente, né? Léo Batista, né, Ah, falando assim, de camiseta preta, e falando assim, repito, aqui nesse momento para vocês, Ayrton Senna está em estado gravíssimo no hospital, ele sofreu sérias lesões cerebrais. Quando ele falou isso, eu falei, pelo amor, eu falei, já é meu plantão, sempre acontece, né? Depois eu ia ver também o Mamonas, né? Eu também era meu plantão, também é do seu também era meu plantão? plantão. Caramba, sorteado, hein, Feltrin? Não, morte do Papa, né? Eu estava sozinho, era o único repórter brasileiro que estava na Praça São Pedro. O dia que Nossa. teve o tsunami, que ia ter a coletiva lá da energia nuclear, Fukushima, né? E na Uhum. Áustria, que fica. Eu estava hospedado do lado de onde ia ter a coletiva. Nossa, e É, você cobriu todos esses não, casos? esse da Áustria eu falei, nem ferrando, eu não quero saber, porque Uhum. no Papa eu estava de férias, eu falei, não quero entrar nessa. Enfim, e daí eu fui para a Folha. Quando chegou na Folha, eu cheguei, era meio-dia e já dava para ver aquele clima pesado, mas ele não tinha morrido ainda. E depois curioso, né? Porque no dia 1º de maio, depois que ele morre, começa a chegar as pessoas na Folha, ficou um clima que eu vou te falar. Você via pessoas chorando, as pessoas super abatidas, porque ele. As pessoas falam de Pelé, né? Mas eu acho que o Pelé todo mundo esperava que ia morrer. Sim, Né? Silvio claro. Santos, todo mundo ia esperar. Natural, foi uma morte natural, É, né? a morte de Senna foi um negócio muito impactante. Não recomendo para ninguém. Por quê? Porque a série é chapa branca, uma série chata, você entende? É muito bem feita. Eu poucas vezes vi uma série feita aqui no Brasil tão bem feita, deve custar mais do que muita série da Globo. Mas assim, eu achei chapa branca, porque a gente sabia que o Senna tinha muitos efeitos, era um cara muito rancoroso, muito vingativo, sabe? Todo mundo fala assim, não, ele era determinado. Sim, mas ele tinha um lado bem ruim, né? Tem aquele campeonato que ele ganha que num ano o Prost bate nele e o Prost ganha. No ano seguinte ele não pensa duas vezes, ele bate no Ele se Prost, vinga do próximo. se vinga, né? O ódio que ele tinha do Nelson Piquet, né? Diz que ele saiu com uma mulher do Nelson Piquet só porque o Piquet falou que ele era gay. Ah, foi isso? Então, porque assim, me falaram o seguinte, que tinha essa teoria que o Senna era gay, até porque ele tinha um amigo de É infância que mentira, era gay. não era, não era, E não era. aí, só que aí falaram assim pra mim, na verdade, o Piquet que espalhou essa história, porque o Senna se relacionou com uma mulher E o que Senna saiu com essa mulher do Piquet só porque o Piquet falou que era gay. o namoro dele com a Xuxa, eu vi falando na mídia que era fachada. Fachada. Como assim, fachada? Eles podem ter ficado uma vez ou outra, mas você me desculpa. Não se amavam. Gente, acho que não. Acho que não. Acho que foi curto também, né? Acho que a Xuxa amou o Pelé, de verdade. E ele meteu o chifre nela pra burro, Você né? acha que ela amou o Pelé? Acho que sim. Por que você acha isso? Sei, intuição. Acho que é intuição. Acho que ela gostou do Pelé realmente. Acho que o Pelé meteu o Gaia nela até dizer chega. Hum. E eu acho que você acha que você não tá com um cara que acha que ela não gostou nem um pouco dele. Não, eu acho que o Pelé pode ter sido mais um namoro oportunista. Não sei, acho que ela é menina, acho que ela gostou do Pelé, sim. Acho que, sabe, ficou deslumbrada, era o maior jogador do mundo, etc. Acho que ela teve alguma admiração por Mas foi ele. ele que terminou com ela, você sabe? Acho que foi ela de tanto chifre que ela tomou, né? Pelé era Era terrível. terrível, teve, eu não gostava de ninguém. E aí teve, assim, deve ser essa série, e agora, né, eu descobri com exclusividade que Amazon e Max estão disputando ver quem vai fazer a história de amor da Galisteu com o Senna. Ai, você acha que vai ser bom? Eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que não vai. Por quê? Porque, assim, eles se viam muito pouco. O Senna tá viajando, ele não ficava levando a Galisteu para todo lugar no mundo. Tanto que em Imola ela tá em Portugal. Ela Quando morava ele... com ele lá, não era? Não, ela tava na casa do Braguinha, que era um milionário, que era Ah, muito amigo tá. deles, né? Entendi. Ela tinha que cuidar da mãe também, né? Tem a história. Mas você sabe por que que a Viviane odiava a Adriane Galisteu? Odeia, na verdade. A minha tese é medo que ela engravidasse.
Medo que a... Mas por que Olha, medo? na verdade, eu vou te Ah, falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa desagradável aqui. pode falar. É simbólico o que eu vou falar. Mas eu acho que a Viviane que gostaria de ser a viúva do Ayrton Senna. Entendi. Sabe? Simbolicamente. Tinha o alguns ciúmes de Instituto. irmão ali. Porque vem cá, quem é a Viviane Senna antes de existir o Ayrton Senna? Quem era Leonardo Senna antes de existir? É uma família que não era ninguém. Quem é a estrela daquela família era o Ayrton Senna. Uhum. Todas essas pessoas se tornaram conhecidas no Brasil por causa dele. Aí, de repente, né, a Xuxa, pelo menos, era uma estrela, né, nacional. Quando ele conhece essa Yamin, ele também não era ninguém. Ninguém sabia quem era o Ayrton Senna, então não fazia diferença. Agora, quando ele conhece a Xuxa, então a Xuxa já era uma estrela nacional, então está à altura dele. Agora, quem é essa menininha dentuça, né? Essa Zé Maria ninguém que para ficar com ele? Então imagina se ele tem uma filha se ela tem uma filha com ele. Tem a questão da herança também. É, né? Que aí ia ter que. Então, sabe, é uma coisa assim, vai pegar o nome Senna, essa Maria ninguém pobre, essa pobretona, eu acho que tem muito preconceito disso, né? E aí você vê, ela virou assim o exemplo da família Senna, o Instituto Ayrton Senna, e o Flávio sabe muito do Instituto Ayrton Senna, né? Do quê? Ele fala num podcast que ele vai, o Instituto Ayrton Senna, você sabe o que ele faz? Não. Ninguém sabe. Que Você sabia que o Instituto Ayrton Senna nunca deu um lanche para uma criança? Ele é uma coisa teórica. Ele nunca deu um uniforme para uma criança. Ele nunca comprou carteira para a criança. Então, ninguém sabe direito, sabe? Ele forma professores para um determinado tipo de ensino, um didático, mas assim, ele é uma teoria, você entende? Entendi. É simbólico. Não é simbólico, ele é teórico, né? Só que é uma instituição bilionária, né? Bilionária. Mas arrecada dinheiro como? Nossa senhora, se arrecada dinheiro. Como? E ela... Tudo doações. Doações e também não tem a marca do Senna? Tem marca do Senna, tudo ali. E agora o que eu sei, por exemplo, é que o problema do filme do Senna com a Galisteu é que primeiro não tem vídeos quase, porque a gente está falando de 1993, 94, quando não tinha esses carros de 93 até 94, não tem praticamente vídeos deles, né? Muito poucos, tem fotos, então provavelmente eles vão ter que fazer igual o filme. Com ator e com ator. Ficção. Vão ter que fazer mas filme. eu acho que é o ideal, porque não ia ter mesmo como contar uma história só com filmagens da época. Porque eu acredito que agora a Diane Galisteu vai querer mostrar detalhes que, se ela for esperta, né? Ela vai querer mostrar detalhes que não foram abordados na série, porque é isso que o grande público tá querendo saber, a vida pessoal do Senna, porque a parte... Porque esse filme não era a história da Xuxa nem a história da Galisteu, não era a história de amor, é a história dele, eu entendo. É a história dele, mas assim, a história dele também tem a vida pessoal dele. Eles quiseram focar mais na parte da corrida, do automobilismo. Tá certo. Excelente. Só que aí, do nada, eles enfiam um episódio com o nome Paixão. Então era melhor não abordar nada, né, dessa parte, não fazer um episódio pra Xuxa. E tem um episódio, a Xuxa tem um espaço muito maior. Muito grande. Então, se a série não era sobre a vida pessoal dele, por que tem um episódio com o nome Xuxa? Então fica esse negócio que não bate, entendeu? E você reparou ou não é? que uma hora entra uma mulher no camarim para entregar uma coisa pra Xuxa e parece que é a Marlene Matos, só que ela é branca? Não reparei nisso. A minha amiga falou isso, depois eu fui assistir de novo e é mesmo, dá a impressão que é a Marlene Matos, só que é uma mulher branca. Ué, que estranho. Mas eu gosto, eu sempre falo assim, se quiser assistir, se a pessoa falar assim, vale a pena assistir o Senna? Não, assiste um filme chamado Rush, que é a história do Nick Lauda e James Hunt. Legal. Cara, filme maravilhoso, né? Você assistiu? Não. Assista. Bacana. Mas eu quero saber detalhes da vida do Senna mesmo. Eu quero saber como vai ser esse filme, qual vai ser a ótica da Adriane Galisteu em cima do relacionamento que ele teve com o Eu acho que ela vai pintar com cores mais fortes. Eu também acho. Porque assim, ele realmente gostava dela, ela era uma menina. Tinha 18 anos. 17, eu acho, quando ela conhece, 17 para 18. Ela tinha 18 quando conheceu ele, se eu não me engano, e tinha 19 quando ele morreu. Então ela era uma menina. Era uma menina, nova, né? Uma muito menina. nova. E acho que o que revoltou primeiro a Viviane foi ela já escreveu o livro, né?
O Caminho para Lua, que é um livro chatinho, é de uma menina de 19 anos escrevendo, né? Eu não li. Mas não deixarem aquela cena lá que eu vi No velório. no velório, não. Enterro. No enterro, quando ela vai caminhando para a van, que era a van da família, porque é longe lá de onde eles estavam para ir até o túmulo. E a irmã manda alguém segurar ela para não ir, e leva a Xuxa, aquilo foi vergonhoso. É sabe? estranho, Uma né? coisa... Mas aí tem outra coisa que andam falando sobre um dossiê que o Leonardo fez e entregou para o Senna antes da batida, antes da corrida. É mentira, porque você acha que vão entregar um dossiê para o cara que está concentrado numa corrida? Não sei, depende da noção da pessoa. O que eu sei é que eles grampearam o Adriano Galisteu. Isso é fato? Eles Isso é fato, grampearam o a Adriana Galisteu, parece que ouviram ela conversando com o ex-namorado, mas assim, nunca pegaram ela saindo com ninguém, mas parece que o ex-namorado ainda gostava dela, alguma coisa. Mas e ela conversou com ele na casa do Senna. Tava lá em algum lugar com ele e ela estava conversando, mas só o fato de terem grampeado ele, então você imagina o que é. Esse Leonardo, eu sei um monte de história dele, mas não vou falar aqui, como eu disse, minha advogada não permite, né? Porque assim... Nenhuma vírgula. Não posso mesmo, mas assim, esse cara, tanto que sumiu, né? Uhum. Eu nem sei se está vivo hoje. Tá vivo ainda? Deixa eu dar uma pesquisada. Sabe? Esse cara aí é outro também que só existiu na imprensa enquanto o Senna estava vivo. Ele tem 58 anos, tá vivo, aparentemente. Não foi, foi ele e a irmã que grampearam a Adriane, mas assim... Não foi o pai deles? Não, o pai gostava da Adriane, o pai não estava nem aí, nem a mãe, eles não estavam nem aí, sabe? E aí morreram, né, os dois já, o pai e a mãe. Mas aí, já. Porque o Senna estava de vez em quando com alguma mulher aqui e ali, não tinha isso daí, sabe? Eles achavam que... Achava que ia ser um namorico. Eu acho que a Viviane foi pegando mais raiva da Adriana, quanto mais tempo o Senna foi ficando com ela. Sim. Entende? Porque daí tem uma época que eles fazem um ensaio, inclusive para caras. Isso foi... Ele nunca tinha feito ensaio com ninguém, nem com a Xuxa. Ah, né? sim. Mas teve também uma história que ele ficou bravo com ela, que ela deu uma entrevista para Caras e que ela tinha feito algumas fotos para Playboy que ele barrou. Isso eu não lembro, mas pode ser. E aí, depois que ele morreu, ela lançou o livro, mas de acordo com o que foi falado, foi o Braguinha que orientou a Adriane Galisteu a lançar o livro, porque ela ficou sem nada, né? Ela não era casada no papel com o Senna, ela saiu sem nada. Olha que coisa interessante, conversando com uma amiga, hoje ela poderia ter pedido relação estável. Poderia, eu pensei nisso também. Ela poderia ter pedido Então, relação estável. Lá naquele tempo, talvez ela pudesse pedir alguma coisa também. E ela não pediu nada. Nada, você vê? E eu sempre falo, eu conheço, desde 97 eu cubro celebridades. Eu conheci poucas celebridades na minha vida que fossem tão sossegadas e low profiles como a Galisteu, sabe? Ah, ela é? Ela foi muito atacada porque, assim, na época... 94, 95, 96, ela foi destroçada por uma boa parte da mídia. Verdade. Muita gente puxou o saco da Viviane. Muita gente, sabe, detonava ela, sou oportunista, canalha, chamaram ela de tudo, ela nunca processou um jornalista. E ela tinha motivo. Tinha, né? Eu cheguei a pegar umas entrevistas da época dela e teve uma que ela fez com o Clodovil. Eu gosto muito do Clodovil, gostava muito dele, mas nessa entrevista com a Adriane, ele foi extremamente agressivo com ela. Ele sempre era agressivo. Ele foi agressivo comigo também. Ele foi agressivo com você? Nossa, ele era um grosso, cara, grosso. Muito estúpido. Mas ele ficava insinuando que a Adriane estava mentindo durante a entrevista. Eu achei isso num tom péssimo. Mas que Deus o tenha, mas nem falo do Clodovil porque eu tive muito problema com ele. Sério? Cara, compartilha com a gente o que aconteceu. A cara do Feltrinho. Deu em cima de mim. Quê? E daí? Não, mas ele me tratava muito bem. Eu conheci ele na Bandeirantes, quando ele lançou um programa lá uma vez. Aí ele te achou bonito. Mau gosto, mas achou. E daí começou a me ligar todo dia lá na Folha, E aí um dia eu acabei falando que eu tinha um filho. Ele falou, você é hétero? Eu falei, sou. Daí ele fez, E depois disso começou a me tratar mal.
Matheus tá adorando a história. Mas é verdade, cara. E aí, de depois disso, ele começou a me tratar mal. Aí, depois, ele começou a brigar com a Luísa Mel. E a Luísa Mel era, na época, eu sou muito amigo da mãe da Luísa Mel. Ah, é? E aí, ele descobriu isso e daí ele começou a me tratar mais mal ainda. E eu me arrependo até, porque daí ele já estava doente um dia e eu dei alguma nota da Luísa. Ele ligou lá na Folha, mas me xingando de tudo quanto é nome. Mas, assim... Ele já estava com raiva, né? Primeiro descobri que eu era hétero, depois descobri que eu era amigo da mãe da Luísa Mel e da Luísa Mel. E ainda eu tinha dado uma nota, eles estavam brigando na época, e ele foi muito, mas assim... A única pessoa que foi mais grossa comigo foi o Alexandre Corrêa. Caraca, mal ele sabia, né? Que anos depois... Você acredita, né? O Alexandre Corrêa, porque eu te falei, né? A gente quase... Eu chamei ele para porrada mesmo. Eu não sabia que ele tinha 10 centímetros a mais que eu. Mas o Clodovil foi aquele dia, cara, eu me arrependo muito porque ele já estava doente. Mas eu sou, sabe... E o que você respondeu para ele? Não posso falar aqui. Porque ele veio falar assim, seu filho, eu não sabia, eu sabia que você era falso, porque você fica puxando o saco dessa mulher que não sei o que, a Luísa Mel, né? Ah, cara, eu tava, sei lá, era umas 8 horas da noite, eu tinha trabalhado o dia inteiro, eu era editor-chefe da Folha, aí eu falei, escuta aqui, ô seu... Não falei nada com relação à orientação sexual, mas chamei ele de corno para baixo. Aí ficaram discutindo e depois Não, disso... ele ficou mudo, porque eu... Igual o Alexandre, porque quando eu fico bravo... Meu filho uma vez falou para mim assim, pai, pelo amor de Deus, quando você fica bravo, você parece o Super Saiyajin, você vira outra coisa, você vira um... Sabe, você parece, sei lá, o Vegeta, você parece uma coisa... Piotr, não parece, né? É, mas eu viro, me transformo. E aí ele ficou mudo, cara. E aí só ouvi tu. E nunca mais? Nunca mais, ele morreu depois de uns 6 meses. Caramba! Tadinho. Agora eu penso. Mas assim, me pegou num momento ruim. Ah, pegou no momento ruim, não. Ele fez você estar no momento ruim, né? A pessoa que tá xingando, ela tem que estar pronta pra receber. Mas ele ligava também. toda noite no mesmo horário, ficava conversando. E você ficava conversando com ele? Gente, eu era educado, né, cara? Eu não sabia. O Clodovil podia passar nota, né? Fonte, cara. E eu falava pra minha mãe, Você não mãe... aceitou tomar um vinho com o Clodovil? Ah, cala a boca, você tá louca, cara. E pior que minha mãe amava o Clodovil. Então eu falava, mãe, o Clodovil ligou aqui, mandou um beijo pra senhora. Minha mãe amava todo mundo. O Ronivon, minha mãe... Amava. Uma vez ele mandou um beijo pra ela. A Ana Maria Braga também uma vez mandou um beijo pra minha mãe. É? Mas o Ronivon, ela nem dormia. Ela ficava... Falando nela, como que tá o caso Ana Hickman? Esse caso eu acho ele tão complexo. Gente, não é muito complexo. Nossa, eu acho ele complexo. Eu acho que é porque eu não parei ainda pra colocar na linha do tempo. Eu adoro colocar os casos na linha do tempo. Eu já pra reparei. entender. Eu reparei você falando aqui pro André e pro Gabriel. O caso dele você pegou impressionante, né? Você é metódica desse jeito. Né? Eu gosto de colocar, porque fica mais claro para quem tá ouvindo. Quando eu gosto de bagunçar tudo para deixar a vida das pessoas mais surrealista. A pessoa fica confusa. Olha, eu vou falar para você. Vim 33 anos de jornalismo, eu nunca vi um caso que nem esse, no sentido de assim, eu nunca vi... autoridades agirem como estão agindo no caso dela. Porque, assim, todo mundo acreditou naquilo que aconteceu há 1 ano, né? São 13 meses de investigação. Ela já passou 7 fake news diferentes de acusação contra ele sobre valores que ele desviou, nenhuma com prova. Ela não apresenta a saída de dinheiro, porque, assim, é simples. Se ele desviou dinheiro, você não está com a conta, você não tem o extrato, você não está com o cartão de crédito, débito, então mostra para onde foi o desvio de dinheiro, porque o dinheiro todo, não tem nenhum dinheiro que ele fez empréstimo com falsificação que não caiu em outra conta que não na Hickman Serviço. Entendi. E se caiu na porcaria da Hickman Serviço, tem que ter saído da Hickman Serviço. E ido para outra conta. Ela não mostra para onde saiu. Mas a justiça não impõe isso? Você tem que mostrar? É isso que eu estou te falando. Eu nunca vi na história. Só 2 juízes pediram até agora. Só que tem mais de 10 juízes envolvidos nisso. E, por exemplo, a juíza da Vara da Família pediu isso
desde o ano passado, e ela não mostra. E ninguém, agora ela tomou uma multa porque ela fica enrolando. Essa multa que ela foi condenada agora, foi porque o juiz pediu 2 vezes, ela não mostrou, falou, agora tome multa. Mas não é, assim, a justiça não tem os meios de quebrar o sigilo? Já quebraram o sigilo, por exemplo, era a Hickman Serviço, aí a justiça quebrou o sigilo da Hickman Serviço. Tá. Só que não tinha mais dinheiro na Hickman Serviço porque ela tinha aberto aquela outra conta laranja lá da Hickman House. Não, mas dá para ver as saídas que ocorreram durante o tempo. Só que ela tirou o dinheiro todo da Hickman Serviço. Veja, olha a loucura, quebraram o sigilo só depois de novembro. Entendi. Só que em novembro ela já tinha tirado o dinheiro da Hickman Serviço e passado para a Hickman House, para onde ela passou todo o dinheiro depois, 15 dias antes logo depois da briga. Sim. Aí quando a justiça, e eu publicando, quando a justiça fala, a Hickman House, vamos quebrar o sigilo, não estava mais lá porque a irmã abriu uma outra conta e ela passou para essa conta que chama Blue. Uhum. E agora a justiça descobriu por quê. Quando a justiça obrigou, que é a história do banco original, determino que a Record bloqueie o salário da Ana Hickman no valor tal para pagar a dívida do banco original. Aí está documentado, a Record falou assim, não podemos bloquear porque a Ana Hickman não recebe da Record. Quem recebe é a empresa Blue, que é da irmã dela. Você está entendendo o absurdo que é desse caso? Sim. E assim, o Alexandre roubou 400 milhões em dezembro, ele roubou 200 milhões em janeiro, ele roubou 28 milhões em abril, depois ele roubou 41 milhões, tudo o Léo Dias publicando, ou o Gabriel Wacker da Folha. Depois ele roubou 947 milhões em julho. Caramba. Agora ele roubou 8 milhões. Nada com prova. E ela fala, todo mundo publica, até a Mônica Bergman, caramba, que é uma baita jornalista, e ninguém fala assim, não, mas se ele roubou, cadê a saída do dinheiro? Sim. Porque o dinheiro não saiu do toba do Alexandre. Desculpa falar isso, mas não saiu. Tem que ter saído da porra da conta e para ir em algum lugar. Claro, com certeza. Mas ela não mostra e ninguém pergunta, gente. Que O DEI que coisa. está recebendo, toda vez que vai acabar a investigação, ela vai lá e joga mais uma fake news. Então, toda vez que eu publico, inclusive eu desafiei essa semana aqui, porque assim, todas as matérias que eu publiquei contra ela, não contra, que mostrava que ela estava mentindo, 48 horas depois, o Léo Dias ou o F5 publicam uma outra fake news para ela. Caramba, e a Record, diante disso tudo, será que eles não acompanham? Como que eles mantêm uma funcionária que está... Renovaram, mas baixaram o salário dela, né? Ah, mas, se supostamente ela tá agindo de má fé dessa forma, porque isso aí deveria caracterizar má fé na justiça. Eu não sei se podem, sabe por quê? Porque agora a Record, vamos supor, quando eu fiz a história da linha Lilás no metrô, na Folha, que a Folha foi processada, acho que pelo metrô, e todo mundo foi, porque assim, como eu revelei uma licitação, teve um caso grande que envolveu o processo, né, das empreiteiras contra a Folha, eu não podia ser demitido enquanto esse processo não acabasse. Ah, entendi. Então, como a Record está sendo processada pelo Alexandre em 41 milhões de reais, e ela está envolvida, eu não sei se a Record pode demitir. O que eu sei é que o salário dela foi diminuído em mais de 80%. Então, em 2005, quando ela assumiu hoje em dia, ela ganharia hoje o equivalente a R$1.100.000. Hoje. E eu sei que esse contrato dela agora é de R$140 mil. Que é bastante pra gente, é um absurdo. Claro, com certeza. Mas pro padrão de vida dela não é, né? Exatamente. E agora, eu sei que ela estava negociando de fato com a Rede TV. Com a Rede TV? Quem deu que ela poderia não renovar, todo mundo tá falando, você deu, é mentira, não fui eu, foi o Notícias da TV. Uhum. E eu fui perguntar para o Marcelo de Carvalho, né, que não é meu amigo, mas conhece, ele falou, estamos negociando. Porque ela estava achando que não ia realmente renovar com a Record. Então pode ser que a Record está com o rabo preso com a Ana Hickman e está mantendo ela lá só por uma questão jurídica e por isso até que diminuiu o salário dela. Não, eles já estão diminuindo o salário dela desde 2014. Aliás, não só dela. Então. Não, porque é a história do Caminho da Liderança. Antes de você nascer, a Record teve um projeto que chamava Caminho da Liderança. 2004, que eles iam passar a Globo. E a partir de 2004, eles começaram a investir R$1 bilhão por ano na programação.
A Igreja Universal começou a enfiar. O Caramba. que eles fizeram? Começaram a contratar todo mundo da Globo. Por isso que ganhou o apelido de Recópia. Ah, verdade, eles Né? começaram a contratar os atores. E a Ana Hickman, ela chega na Record, que o Paulo Henrique Amorim leva ela em 2004. Então ela dá uma puta sorte, porque ela entra em 2004 com um quadro de moda no Tudo a Ver, que era um programa de tarde, ganhando 80 mil reais. Que hoje equivaleria a 385 mil reais. Fazer um quadro. Porque a Record estava... O Paulo Henrique Amorim entra ganhando na Record, eu sei porque eu fazia programa com ele que me leva para o UOL. Ah, tá. 1,5 milhão. Caraca. O que valeria hoje a 4 milhões por mês. Meu Deus. E ela entra ganhando isso, 385 pau hoje, né? E no ano seguinte, estreia hoje em dia, ela já sai ganhando 330 mil, que hoje seria 1 milhão. Então ela deu sorte, porque ela pega o auge da Record, onde estavam entupindo de dinheiro. Investindo dinheiro a rodo. E daí a Record começa a contratar todo mundo, Celso Freitas, os repórteres de polícia,